O seu corpo tá? Em Pleiades, um deles. Pleiades. Seria tipo aqueles corpos criogênicos que você fica num tubo parado Numa assim, cápsula. E aí lá é o seu ser real. E aqui então você seria uma espécie de um avatar daquilo. Um avatar. Mas eu não tenho um corpo só em Pleiades. Eu passei por Sirius B, inclusive o meu esposo é de lá também. Nós viemos juntos, assim, aqui nessa missão. A gente não é um casal assim comum, né? Desde o início, quando a gente se aproximou, a gente já começou a ter informações e recordar em conjunto detalhes de roupas, tudo. De vidas ligadas, conectadas a este orbe. E depois informações de outros orbes, né? Porque, na verdade, a minha verdadeira origem é com os dragões. Então, por isso que eu digo lá escrito uma guardiã primordial. Eu tive que passar por adaptações para que hoje eu estivesse aqui. Passei por... E todos nós temos vamos dizer assim, uma miscigenação cósmica no nosso DNA. Nós não temos uma origem só. Às vezes a gente tem aquela de maior afinidade, né, com a nossa família cósmica. Mas eu posso te dizer que dos lugares em que eu tenho os meus fractais aí espalhados, onde eu tenho assim maior afinidade com a minha família cósmica é em Sirius B, os Arcturianos e o mais recente que é os Pleiadianos. Interessante. Então você falou, vamos só recordar, Sirius também, você falou os dragões também. Os dragões. E os Pleiadianos, porque foi o que mais viralizou, né? O pessoal vai recordar sempre você como uma Pleiadiana. Que foi isso que... Sim. Mas tem toda essa linhagem aí também. Mas da minha primeira pergunta da Terra mesmo, você teve alguma encarnação que você entendeu que você era alguém muito importante ou não? Tanto importante quanto... porque aqui existem os clones, né? Então, assim, eles fazem clones, literalmente, assim, dos nossos corpos sutis. E também existem os fractais, né? Então, eu já estive em Lemúria, em Atlântida. Recentemente, e ainda tem o caso onde eles tentam implantar memórias falsas. Até pouco tempo atrás, tinha um chip que havia sido implantado pelos Greys, inclusive, um chip físico que já foi retirado, onde eles me fizeram acreditar que em Atlântida eu era uma pessoa que manipulava o DNA de forma não respeitando as leis universais, vamos dizer assim, né? Por conta de toda a queda que houve, né? Tem toda uma narrativa, uma história, né? Real sobre isso. Mas depois, mais adiante, eu pude acessar a verdadeira história, que não era isso, né? Que foi quando eu tive... um contato mais físico, porque até então eu via através de projeções da consciência os Pleiadianos, né? Antes disso, eu tive contato físico com outros tipos de raças. E daí, o meu irmão, ele apareceu para mim. Se materializou lá em casa. Abriu-se um portal na parede e daí ele me contou a história verdadeira. O teu irmão Pleiadiano? Pleiadiano. E você tem irmãos aqui na Terra ou não? Assim, irmãos mesmo? Tenho uma irmã, eu descobri recentemente, até minha mãe, né, numa constelação, né? Que inclusive eu faço também uma constelação cósmica. Mas para que você acesse a sua origem cósmica, você tem que primeiro, vamos dizer assim, se deparar com algumas vidas daqui. E dentro do meu biocampo tinha informação de um não nascido da minha mãe e que ela engravidou, só que ela não sabia, né? Ela estava usando anticoncepcional e ela soube recentemente através da gente e depois a espiritualidade também me confirmou, os mestres, né? E isso estava interferindo no meu campo aqui como Avatar Camila. Então seria uma irmã e daí antes de vir para cá, inclusive ela apareceu para mim. Caramba. Conversou comigo e não importa, aqui nós, dentro do meu corpo biológico, do meu corpo humano, não importa quanta consciência ou recordação eu tenha, mas a gente precisa sentir, trabalhar as emoções, né? E ela disse assim, que o lugar onde ela está agora, da consciência
do eu superior dela e de outros fractais dela, ela seguiu, ela já está em constante servir, né, em outras dimensões, mas aqui na Terra ainda estava cristalizado o fractal dela, sentindo uma tristeza que ecoava nesse espaço-tempo que aqui é percebido como um tempo linear, e na qual ela sentia uma espécie de... como se não houvesse ali aquele momento do luto. Não no sentido de apego, mas assim como se não tivesse incluído esse sentir. A minha mãe, ela sequer soube, né, que estava grávida. Então isso aconteceu agora, tem 15 dias atrás. Olha, recente a história. Uhum. Interessante. Vamos mostrar os outros materiais que ela trouxe agora. Show. O que são esses materiais? Porque você falou que é uma materialização de uma garrafa de vício. Isso, alcoólico exatamente. destrutivo. Então as pessoas estavam se automutilando através do consumo de álcool para se entorpecer de uma vida miserável, né, usando um veneno, né, bebendo veneno, que é o álcool, não é? Só para conseguir suportar mais um dia de uma vida lamentável. Aí, diante desse vício, eu fui bem claro aqui, todo mundo entendeu, né? O que é beber álcool, é isso, tá? Beber veneno para lidar com uma vida miserável. Tá, aí explica o que aconteceu. Se materializou uma garrafa. Na verdade, foi perfeito que você trouxe, é exatamente isso que este espírito me esclareceu. Porém, ali, eu nunca tive o hábito de beber, sabe? Mas às vezes a nossa parte humana, partes do nosso inconsciente, deseja se incluir para fazer aquele social. Como o que você mesmo disse, até isso também é uma fuga. Claro. E quando eu ainda estava no meu concurso público, né? Era no início, e daí a gente estava numa reunião assim fraterna, num lugar, num ambiente que não era um bar assim de bêbado, era um ambiente assim bem família. E a gente estava ali e eu, por incrível que pareça, coloquei um tanto assim de cerveja no copo. Uma das vezes que eu bebi, e não bebi mais do que isso nesse dia, né? E daí a gente estava assim brincando, né? Entre amigos ali do trabalho, vamos tirar uma selfie. Quando a gente tirou a selfie, porque ali estava tudo vazio atrás, era só a gente chegou tarde já, né? Era umas 10 e pouco. E daí a gente viu que estava cheio de gente. Não era só a gente, né? Ok. E daí essa foto, né, que vocês vão... que será mostrada, um dos que estavam ali, ele me contou como que foi que ele desencarnou, eletrocutado. E é realmente, assim, bem visível a aparência de como ficou ali o perispírito dele, né? Materializado nessa foto. A questão é que ele me acompanhou em casa. Eu falei, pera lá, mas por que você está me acompanhando se eu não tenho o hábito de beber, de encher a cara, de fazer como muita gente faz, né? Como o que ele descreveu aqui. E nem mesmo quem estava ali naquele momento estava fazendo dessa forma. Mas estavam bebendo consideravelmente mais do que eu. E ele disse, não foi porque você me viu. Porque eu também vi ele além do que apareceu na foto. Daí, quando eu fiz isso aqui, eu vi todo o cenário, né? O que estava acontecendo ali. Mas ele disse, não é a quantidade, é a conexão. As pessoas pensam que beber socialmente é ok, principalmente as pessoas que têm muito conhecimento espiritual. Ele me disse. E depois também outros mentores meus, né, me explicaram isso. Às vezes a pessoa pensa que por ela ter muito conhecimento espiritual, por ela saber se autolimpar, através de diversas técnicas que a gente tem aí, terapêutica, energética, que isso não vai estar ali, de alguma forma, trazendo uma degeneração ao fígado, principalmente. Porque o fígado, ele é um órgão que ele é uma entidade viva. Né? E a gente também trabalha muito isso no método Recordar-se. É como se uma parte muito da fisicalidade de Deus habitasse neste órgão, como habita em todo o corpo, mas o fígado ele tem um mistério ali nesse portal sobre isso. Então é como se a bebida alcoólica roubasse a essência da pessoa. É como se ela
amplificasse uma desconexão consigo. Eu achei bem interessante esses mentores que me explicaram, mas no caso ele me disse assim, você está enganada, não é pela quantidade, é pela conexão. Nossa. E deu trabalho para tirar de lá de casa. Daí vocês imaginam quantas pessoas que bebem, seja socialmente ou da forma como ele descreveu, as companhias, né, que trazem para si. Haja luz. Vamos ver então essa foto aí, porque eu tô curioso. E às vezes eu bebo, hein? Será que eu tô acompanhado? Mas a gente não tá aqui julgando nada, né? É só a nível de conhecimento. Peraí, você no meio, é isso? Isso. Tá. Meu cabelo Seu natural. cabelo não era o mesmo que atualmente. Não, mas calma, vamos entender. Então, peraí, você deu um blur ali nas pessoas que não era pra aparecer, corretíssimo, perfeito. Tá, então essa é Você tava na faculdade, é isso? Não, Ou eu tava numa confraternização do meu concurso público. E o pessoal era Entre da faculdade... Do concurso. Ah, do concurso. Eu pensei Isso. que era numa... Entendi. Então tava todo mundo feliz De trabalho, ali. isso. Uhul, vamos beber, tá. Ambiente super familiar. Só 2 dedinhos. 2 dedinhos. Um dedinho só. Um dedinho Coisa de cerveja, assim. não faz mal a ninguém. Daí basta você ampliar ali atrás. Eu até Então, recortei mais de zoom. Eita, peraí. Pode ir que tá forte, pode ir. O Gru tá até passando mal aqui já. Aí, ó, o tá Beetlejuice ali apareceu? Vocês estão vendo que tá bem o cabelo arrepiadinho? Daí ele disse, é porque ele desencarnou eletrocutado. E aquilo ficou cristalizado. Não é o que ele é em essência, em realidade, mas dentro da crença dele, ele eterniza isso no tempo linear. Então Essa cristalização. Mas é uma foto muito nítida de um espírito, mas muito. Essa garrafa não estava na mesa, ela é uma materialização, tudo estava vazio. Aquela mulher também é um espírito na frente dele. E aquele lá com a capa preta. Atrás, dá de ver? Lá no fundo. Isso. Tá, então tem um espírito que está com o cabelo em pé. É isso. Exatamente. Ele tem cara de espírito mesmo. Não tem? E na época não tinha IA. Não, sim, claro. Pra mim tá assim criando, né? Que época que é mais ou menos, mesmo que você não lembre Tem um exatamente? print aí que eu dei da data, acho que é 2017. Confirma pra mim, por favor. Mas eu enviei tipo print cru mesmo, pra mostrar a data. Sem edição. E você foi de detalhe, selfie e apareceu esse baita espiritão aí que deu pra ver nitidamente. E detalhe, não tiramos só de um celular só, de vários. Em todos apareceu. Eu acredito que foi permitida essa materialização para conscientizar, tanto que mais adiante, né? Eu já participei de várias religiões, mas nunca me aprisionei em nenhuma delas, nenhum sistema religioso, né? Uma delas foi utilizada em palestras para jovens, né? Então tudo tem um porquê, uma finalidade. Tá, mas como é que você tem certeza? Eu tô vendo que o chat tá comentando. Como é que você tem certeza que não eram pessoas meio estranhas ali no fundo? Porque a gente chegou e estava vazio e até a minha amiga brincou, eu achando que hoje eu aqui ia encontrar um namorado novo, né? Então o restaurante tava vazio. Só os garçons e nós. Não tinha mais ninguém. Ninguém. Quer dizer, nós Tá, estávamos entendi. bem acompanhadas atrás. Mas de corpo físico, não. Então vocês estavam num restaurante vazio, confraternizando, Isso. ingerindo veneno, que é o Isso. álcool. Socialmente, né? Na nossa Tá. cabeça e nível de consciência, Tá, e aí adormecida. as fotos revelaram estes seres decaídos ali no fundo. E desde então, eu que nunca tive o hábito mesmo, nunca mais coloquei um gole na boca. Não, mas falando sério, tem cara de espírito mesmo. Tem, eu falei que parecia, porque assim, lembra, eu falei o Beetlejuice, né, que o pessoal tá falando assim, mas que o cabelo, né, espetado e uma cara meio assustada, assim, é um fantasma, é um espírito, é um fantasma. E provavelmente ele tá em desaviso total, assim, tá perdidaço ali no meio, tentando achar alguns amiguinhos ali, né, no meio da confusão. Na época eu estava junto com uma equipe de amigos, eu sempre fui participativa em processos de caridade, a gente estava ali fundando um lar fraterno.
Então, coincidindo com essa época, ele foi encaminhado através de um trabalho, né, de desobsessão, né, de cirurgias espirituais, porém, deu trabalho para encaminhá-lo. Ele foi para Deu trabalho. Tua casa, ele né? ficou, daí ele ia, voltava, porque não necessariamente quando você encaminha, eles aceitam ficar, como acontece ali literalmente no filme do Nosso Lar. É aquilo mesmo. Aquele do fundo também é um espírito ou é uma pessoa aqui que tá? Ou eram os garçons? Com uma capa preta. Não, são todos espíritos. É tipo a Dona Morte, parece que tá com uma foice. Tipo uma festa. Meu Deus, espiritual. Era uma balada umbraliníssima. E ele me explicou que, como ele disse, não é a quantidade, é a conexão, né? Então não é questão assim, cada um, existe vários is, a gente Bota o não zoom deve out, julgar, né? Tem o vício de comida. Zoom out, isso. Tem todo... Não, mas assim, de vivo aí tem menos que morto, né? Tá, a festa tá... Não é? Então, enquanto a gente estava ali, meio que entrelaçado a uma dimensão paralela ali mesmo, nessa dimensão, né, espiritual, estava acontecendo outro tipo de festa que ele disse que estava ali sugando o ectoplasma de quem estava ali e com isso ele até materializou uma garrafa para eles beberem. Então, meu querido Lucas, volta de novo no Zoom, vamos identificar todos os espíritos. Aí a gente tem o primeiro à esquerda ali, que eu falei que parecia o Beetlejuice. Beleza, todo mundo viu que tá muito... Esse é impossível não ver. Sim. Impossível. À direita tem um meio... Aqui, ó, onde tá a minha mão aqui, assim, bem aqui, ó. Tá vendo que eu tô na outra tela aqui? Eu vou apontar pra cá. É difícil fazer essa mágica aqui. Estão falando que é um Exu, porque tem uma cartola naquela figura do fundo ali, ó. Então, isso que eu queria identificar. Ele era isso, um Exu? Ou era um... Como é que você identificou, você que já deve ter visto essa foto milhares de vezes? Aquele ali não era um Exu. Era uma entidade, assim, porque eles também, dependendo do nível de consciência, conseguem manipular, condensar os átomos e se fazer visível com a forma que quer, né? Mas eles literalmente se cristalizam daquele jeito e acreditam que são monstros muitas das vezes, né? Diferentes desses, tem vários... Eu vejo, assim, de tudo que é tipo, que é coisa que vocês possam imaginar. Não só coisas bonitas, nas auras também. Interessante. Então tem mais algum? Eu vi 2 aí. Ou tem 3? Todos esses são. Aqui. Meio que tem 4. Tem 3. Tem um mais de branco na frente ali. Não, isso aí. É que na seta o pessoal não quer. Então tem 4 espíritos aí. Uhum. Rapaz, os fantasmas se divertem mesmo, é o filme. E com o nosso ectoplasma. Eu nunca vi uma foto com não tanto tem fantasma aparecendo. Acho que é a que eu mais vi, porque geralmente aparecia 1,5, apareceu 4 nítidos. Né? Celular poderoso esse época, hein? Celular bom. E assim, foi bem interessante porque isso pode estar servindo, né, para jovens, para adultos, para velhos, independente da idade, para que tenha essa consciência. Não no sentido assim, a gente não deve... O que eles me orientam? Não entre em sistema de culpa se você bebe, seja muito, médio ou pouco. Quem bebe muito, o ideal é reduzir. Claro. E quem não bebe, no seu ritmo, no seu tempo linear daqui desse espaço, procurar se conscientizar. Né? Porque a gente acaba, sim, atraindo companhias indesejáveis. Muito legal, gostei da foto.